Era uma tarde tranquila. A casa estava silenciosa e a luz do sol entrava pelas brechas das cortinas das janelas. Eu estava sentado no sofá, vendo uma série que já havia visto muitas vezes, quando de repente ouvi algo. Uma voz clara, nítida, que me fez girar até a entrada do corredor. Carlos. Era a voz de mamãe. Naquele momento não fiz muito caso. Talvez estava na cozinha ou na sala de jantar, e eu não ouvi quando chegou e entrou. De qualquer maneira, levantei e chamei o seu nome enquanto caminhava pelo corredor. A cozinha e a sala estavam vazias. Não havia ninguém, e mamãe não respondia. Senti um ligeiro frio na barriga, mas decidi não dar muita importância. Provavelmente tinha sido minha mente pregando uma peça ou algo que havia escutado em outro momento. Ao voltar ao sofá para continuar assistindo a série, senti algo estranho, como se alguém mais estivesse ali na sala me olhando. O ar estava diferente, denso, como se alguma coisa estivesse a ponto de acontecer. Não passaram nem 5 minutos quando escutei novamente. Carlos? Dessa vez a voz estava mais forte, mais perto e mais urgente. Agora eu tinha certeza que não estava equivocado. Era a mesma voz. A voz de mamãe. Mas como podia ser se não estava em casa? O ar parecia mais pesado com o passar dos segundos, como se as paredes estreitassem pouco a pouco. Levantei rapidamente e fui até a porta da casa. Mamãe ainda não tinha chegado e do lado de fora, no jardim, não havia ninguém. Eu voltei para a sala e resolvi pôr uma música para relaxar um pouco. Porém, antes de apertar o play, a voz regressou. Carlos, vem aqui. Estou esperando. Meu corpo inteiro esfriou e eu olhei ao meu redor assustado. De quem era aquela voz? Porque parecia familiar. E o que queria? O abajur da sala começou a piscar e a sensação de sufoco aumentava. Levantei e olhei cada cômodo da casa. Nada havia mudado. Tudo parecia normal. Mesmo assim, a voz continuava ecoando na minha cabeça. Voltei ao sofá. A sensação estranha persistia e eu resolvi ligar para a mamãe e descobrir, ou pelo menos entender o que passava. Marquei o número e esperei. Até o som do telefone parecia diferente. Carlos, o que está passando, filho? Perguntou mamãe. Eu contei do ocorrido e da sua voz que havia ouvido me chamando. E mamãe respondeu que provavelmente era resultado do cansaço ou que tinha confundido com algum outro sono. Volta em breve, filho. Vê se descansa, tá? Disse mamãe. Naquela noite, às 3 da madrugada, eu acordei com o mesmo chamado de antes. Dessa vez foi apenas um sussurro. Carlos. Por um instante não consegui respirar de tanto medo. E lentamente fui abrindo os olhos. A casa estava completamente em silêncio. O ar denso e pesado como antes. Não conseguia mover. Não queria mover. Seria aquilo um pesadelo? O meu quarto estava escuro. A única claridade era da luz do poste da rua que entrava pelas brechas da cortina da janela. Não havia nada fora do comum. No entanto, a sensação de que a temperatura baixava e que algo estava ali aumentava. Eu decidi ficar na cama, escondido embaixo da coberta, com medo da voz regressar. Na manhã seguinte, mamãe ligou para saber como eu estava. A conversa começou como qualquer outra, até que ela mencionou algo que me gelou o sangue. Carlos, ontem quando eu cheguei aí em casa, bati e chamei várias vezes e você não respondeu. Cheguei a pensar que estava muito cansado e não me ouvia. Naquele instante eu desliguei o telefone com dificuldades para respirar, confuso
e perguntando a mim mesmo quem havia ligado se mamãe havia ido passar uma semana na casa de uma amiga. Além do mais, ela não precisava chamar para entrar. Ela possuía a chave da casa. Quem realmente havia ligado? De quem era aquela voz? O resto da semana foi um pesadelo. A voz continuou chamando, sussurrando. Às vezes era a voz da mamãe. Outras era uma voz que eu não conseguia reconhecer. A voz, além de chamar o meu nome, agora dizia: Carlos, vem aqui. Tenho algo que necessita saber. Poucos dias depois, a mamãe retornou e a voz calou. E até hoje não consigo encontrar uma explicação para o que vivi. De quem era aquela voz? O que queria? E o que tinha para mostrar que necessito saber? Não tenho a menor ideia.